Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, prevista para a fase de discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Esta audiência terá duração máxima de 2 horas, com início às 9h41, com término às 11h41. Agradeço a participação do senhor Alexandre Martinski, presidente do Instituto de Administração Pública, IMAP, Curitiba, da senhorita Daniele Regina dos Santos, superintendente executiva da Secretaria do Planejamento, Finanças e Orçamentos do município de Curitiba, a qual fará a apresentação também nessa audiência, dos membros presentes acompanhando o senhor Alexandre, a Adriane Cristina dos Santos, diretora de Inovação e Planejamento do IMAP, também do Carlos Eduardo Cocouche, diretor de Orçamento da Secretaria de Finanças, do Márcio Imoski, gerente de Orçamentos da Secretaria de Finanças, que estão presentes no dia de hoje. Quero registrar as presenças dos membros da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, a vereadora Indiara Barbosa, a vereadora Georgia Prates, a vereadora professora Josete, dos vereadores Bruno Pessutti, vereador Hernani, vereador João da Cinco Irmãos, vereador jornalista Barros, Márcio Barros e vereador Osias Moraes. As demais autoridades e vereadores presentes, entidades, servidores presentes. Também passo de imediato à leitura da abertura da consulta pública da realização da audiência. Peço a gentileza, a vereadora Indiara Barbosa. O presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação de consulta pública, debate e audiência pública da fase de discussão da proposição 13.4/2023, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2024 e da outras providências, previstos no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 44 da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, conforme o que segue. Consulta pública 16 a 31 de maio na internet, disponível no site www.curitiba.pr.leg.br. 22 a 26 de maio, presencial nas administrações regionais. Audiência pública 5 de junho de 2023, às 9 horas, em sessão plenária presencial. Vereador Sérgio Balaguer, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. O edital de abertura de consulta pública e convocação dessa audiência pública, com as instruções para acesso ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias na internet, foi publicado na edição 12.168 do jornal Bem Paraná, página 12, em 2/6/2023. Também foi publicado no Diário Oficial do Município, número 91, de 17/5/2023. Agradeço, vereadora. As informações sobre o trabalho desta audiência, nós vamos obedecer o seguinte roteiro. A primeira parte será o relatório da consulta pública realizada pela Câmara Municipal. A segunda parte será a explanação do senhor Alexandre Martinski. Na terceira parte, a explanação da senhora Daniele Regina, apresentando o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois, na quarta parte, faremos a concessão da palavra para os questionamentos, sugestões e demais vereadores que, primeiro, sempre a Comissão de Economia com preferência e depois aos demais vereadores e participantes. Eu pediria que os vereadores depois registrassem as suas manifestações via sistema e nós deixamos algumas papeletas disponibilizadas no plenário para a equipe de cerimonial para atender alguns questionamentos desses cidadãos que estão presentes. Também os que acompanham virtualmente esta sessão
pode se manifestar por meio do e-mail da Comissão de Economia que aparece na tela. Então, nós vamos deixar disponível o e-mail da Comissão de Economia na tela, aqueles que desejam enviar seus e-mails para seus questionamentos. Então, de imediato, a gente passa a apresentação do relatório da consulta pública da Câmara Municipal. Peço a gentileza. Pode chegar, a gente observar. Então tá. Perfeito. Então, o orçamento de Curitiba para 2024, este é o resultado da consulta pública ao projeto de lei de diretrizes pela proposição 13.4/2023. Próximo. O conceito da LDO é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Define as metas, prioridades, bem como as regras para a elaboração, organização e execução do orçamento para o próximo ano. Próximo. 12 bilhões é a previsão, 12,4 bilhões, melhor dizendo, é o montante que Curitiba estima para o orçamento 2024, que consta na LDO, com um crescimento de 4,29% em relação ao ano anterior, 2023. 447 milhões, aqui é um destaque, é o valor que a capital espera contar para a realização de investimentos. Isso é recurso próprio. Próximo. Aqui é o marco legal da consulta pública. Gestão orçamentária participativa é prevista em lei. Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Próximo. Informação é cidadania. A total transparência, ali só tem uma correção a ser feita, na tramitação do projeto. Disponibilização da página do Orçamento da Cidade, criação do hot site da LDO 2024, consulta pública e audiência pública, é o que estamos fazendo no dia de hoje. Próximo. Como foi feita a divulgação? O portal da Câmara Municipal, nas redes sociais, na sede da Câmara Municipal e nas administrações regionais, num período entre 15 e 31 de maio deste respectivo ano. Nas redes sociais, o Facebook, Instagram, Twitter e TikTok também. No site da Câmara Municipal, através do banner, na página inicial e hot site. Em notícias, foram publicadas no site e distribuídos à imprensa também. Próximo. Só peço um minutinho, por gentileza. Muito obrigado. Perfeito. Esse foi um exemplo do que foi promovido pela equipe de comunicação da Câmara Municipal. Nas redes, foram 11 publicações divulgando os perfis oficiais da Câmara Municipal, com artes, fotos, vídeos, como esse que acabou de chamar a atenção do público. Próximo. As reportagens foram 6 matérias divulgadas no site da Câmara Municipal e distribuídas à imprensa, desde o recebimento da LDO pelo presidente e demais membros da mesa, e depois da forma que ela está tramitando na Comissão de Finanças. Próximo. A repercussão foi a divulgação feita, resultou em 66 inserções também pela imprensa sobre o projeto LDO.
em diversos canais de comunicação. Próximo. Resultados da consulta. Esse período foi de 16 a 31 de maio e resultou nessas sugestões. 527 participantes, sendo 23,5% pelo site da Câmara, 76,5% pelas urnas distribuídas nas regionais. Próximo. Ali foram elencadas por regional, a SIC 25,1%, Fazendinha e Portão seguindo com 22%, Boqueirão 19%, Boa Vista, Matriz, Pinheirinho, Santa Felicidade, Bairro Novo, Cajuru e Tatuquara. Próximo. As áreas de demanda, essas áreas de demandas, cada participante pôde sugerir até 3 áreas prioritárias, o qual totalizou em 1.384 indicações. Aqui nós temos o destaque este ano para a área de saúde, com 239, seguido por segurança, 225, obras, 202, educação, 190. A gente observa que essas 4 pastas, elas sempre demonstram, todos os anos, sempre as primeiras. Elas variam, às vezes, em primeiro e segundo, mas sempre esses 4 serviços, a população sempre tem solicitado como referência e fica elencado nesse gráfico. Depois ele vem seguindo por demais demandas, no transporte, esporte e lazer, meio ambiente, assistência social, habitação e cultura. Próximo. Esse gráfico ele demonstra saúde, segurança, obras e educação, que correspondem a 62% das demandas, e as demais fechando o seu total. Próximo. Aqui foram elencadas as 5 mais pedidos de obras, top 5 demandas. As principais foram a manutenção da pavimentação asfáltica, isso vem sendo recorrente ao longo desse período desse orçamento participativo, a implantação de pavimentação, a construção e recuperação de calçadas, seguida por iluminação e obras de drenagem. Próximo é a área de segurança, com as 5 demandas mais solicitadas pela comunidade. Foram o aumento de número de rondas da Guarda Municipal, a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, a ampliação do sistema de vídeo monitoramento, ações de prevenção ao uso de drogas, implantação de módulos de Guarda Municipal. Esses foram na área de segurança. Passando para a saúde, as 5 mais solicitadas foram o aumento de número de profissionais nos equipamentos de saúde, implantação de equipamentos de saúde, aumento na oferta de consultas médicas, reforma de equipamentos de saúde, ampliação do atendimento odontológico na rede municipal. Aí temos a educação. Principais demandas se destaca a melhora dos serviços de maneira geral, isso aqui é muito genérico, o público e os cidadãos que solicitam. Depois, o aumento de número de profissionais na rede de ensino, reforma de escolas, ampliação do número de vagas em CMEIs, oferta de contraturno escolar e reformas de CMEIs. Próximo. A comissão é formada pelos vereadores, que a gente já citou no início desta audiência, e nós finalizamos agora essa consulta da LDO feita pela Câmara. É importante frisar que talvez as solicitações que vieram pelos canais da Câmara, elas acabam competindo com o Fala Curitiba que o Executivo colocou nas comunidades. Então, aqui é uma observação a ser feita.
Como o nosso modelo é por urnas e pelos canais das redes sociais, eles não abrangeram da forma que depois será apresentada pelo IMAP, da forma que eles foram até as comunidades buscar essas solicitações e demandas da população. Então, o destaque é que a Câmara, nesta fase, ela faz a sua abertura de prazo para as sugestões, porém, um pouco diferente desse modelo e com uma ampliação maior, direto com o contato com a população que o Executivo tem feito ao longo desses anos. Então, fica aqui esse destaque. Agora eu vou passar de imediato ao senhor Alexandre Martins, que ele é presidente municipal do IMAP, Administração Pública, para que ele faça, num prazo de 10 minutos ou mais, se precisar, da consulta do Fala Curitiba. E depois nós passaremos à senhora Adriane para falar sobre a proposta da LDO. Então, com a palavra, Alexandre. Muito obrigado, vereador Serginho, a quem cumprimento, aos demais membros da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal e um bom dia aos demais vereadores e vereadoras desta Câmara. Nós vamos fazer uma breve apresentação sobre os resultados do Fala Curitiba, da primeira etapa da LDO. Então, gostaria de pedir para que fosse transmitida a nossa apresentação. Muito obrigado. Então, esse processo da LDO, que foi realizado, pode iniciar o primeiro slide, por favor, ele teve seu início no mês de março, né? As consultas elas aconteceram do dia 1º até o dia 31 de março, em 2 formatos, tanto online, através do site do Fala Curitiba, onde a população pode ali fazer a sua participação, e também através do Fala Curitiba Móvel, uma ação da Prefeitura de Curitiba, iniciada no Fala Curitiba do ano passado, que são equipes itinerantes que vão a diversos bairros da cidade, em locais de grande circulação, para poder estar ali num contato mais próximo com a comunidade. A divulgação ela acontece em vários formatos, através de cards distribuídos pelas administrações regionais, chamando e informando a população aonde que está acontecendo e aonde que vai acontecer as ações do Fala Curitiba Móvel. Também através de jornal de grande circulação, como é a previsão legal, e no Diário Oficial do município, e também através do site da Prefeitura, com banners em locais de fácil visualização daquelas pessoas que fazem o acesso ao portal da Prefeitura. Também diversas matérias na Prefeitura e também em reportagens e coberturas pela imprensa, podendo auxiliar, né, o trabalho de divulgação da Secretaria de Comunicação Social, dos locais onde essas equipes da Prefeitura estavam ali disponibilizando a participação à população. Como que o cidadão pode fazer essa participação no Fala Curitiba nessa primeira etapa, né, da LDO? Então, cada cidadão pode indicar até 5 subitens, e aqui é importante a gente frisar o porquê dessa limitação na participação, onde as pessoas têm que escolher ali 5 entre 160 ações. Pode voltar, por favor? Isso. Para que as pessoas entendam, o cidadão entenda que é necessário priorizar, né? Então, se nós deixássemos essa ação aí aberta, muita gente ia acabar escolhendo ali uma quantidade muito grande, o que tiraria o foco e trazer daquilo que é o mais importante e mais prioritário em cada região da cidade. Então, cada cidadão poderia indicar até 5 subitens para cada uma das 10 regionais. Ao todo, são 162 itens dentro de 17 consultas públicas. E, ao todo, nesse mês de março, para a consulta da LDO, tivemos saiu a apresentação. Tivemos 9.000 participações. Por favor. Ao todo, então, foram 9.667 participações,
com um total de 30.464 indicações, né? Então, dentro desses subitens, mais de 30.000 indicações foram feitas por 9.600 cidadãos. Pode passar, por favor? O credenciamento, então, ele foi feito todo através do portal, né, do Fala Curitiba, e também a possibilidade, tanto pelo Fala Curitiba Móvel como no formato online, onde 1.665 participações foram feitas através do portal do Fala Curitiba. Pode passar, por favor? Então, essa participação ela aconteceu com esses formulários, né? Ao todo foram 181 ações do Fala Curitiba, que aconteceram durante o mês de março, de 1º a 31 de março, promovidas ali nas administrações regionais, com um total de 8.002 formulários preenchidos. Pode seguir, por favor? Essas equipes do Fala Curitiba Móvel, elas fizeram 8 visitas diárias, tá? Então, ao todo, são 4 equipes fazendo, tanto no período da manhã, como no período da tarde, então, 8 visitas por dia, com um total de 181 ações promovidas, né? Então, essa participação em formulários também tem a mesma possibilidade que foi levada até a comunidade através do Fala Curitiba Móvel, exatamente as mesmas opções que estavam disponíveis para a participação nesse formato, eram exatamente as mesmas que estavam disponíveis através da internet. Pode seguir? E aqui, vereador Serginho, eu trago os resultados, né? E nós podemos observar que, independente do tamanho, né, da participação, o que nós observamos é que as políticas públicas elas são exatamente as mesmas, talvez com alguma variação ali, como você mesmo comentou, que muda a posição, mas o pedido, se nós pegarmos aí os 4 primeiros, são exatamente os mesmos, né? Então, nós vemos ali obras públicas, segurança e educação, dentre os 4 mais lembrados pela comunidade como necessidade de investimento para o próximo orçamento. Então, nós tivemos aí obras públicas, segurança, saúde, trânsito, meio ambiente e transporte, vamos dizer, como as principais ações, projetos viários, assistência social, esporte e lazer, habitação, cultura, segurança alimentar, urbanismo, empreendedorismo, direitos humanos e turismo como as ações mais lembradas dentro das políticas públicas e das possibilidades de participação da comunidade. Então, agora, né, nessa etapa que nós estamos hoje no Fala Curitiba, que são as audiências presenciais, e a gente parte para o detalhamento, você pega, por exemplo, obras públicas, pavimentação, drenagem, recap, iluminação, são os temas mais lembrados, o que vem seguindo muito o que foi falado aí nas audiências públicas da Câmara. Pode passar, por favor. Aqui um infográfico que, vamos dizer, ele traz um pouco de todas essas informações que eu falei agora de uma maneira mais prática, com o total de participações, a quantidade de fichas preenchidas no Fala Curitiba Móvel, pela internet, o total de ações que aconteceram dessas equipes do Fala Curitiba, os temas mais lembrados, os 3 primeiros mais lembrados, e as indicações feitas, aí, o total de indicações feitas dentro de todo o processo da LDO. Pode passar? E aqui eu finalizo fazendo um agradecimento especial à equipe do IMAP, que faz com que essa ação ela aconteça, é um trabalho árduo de toda a equipe. Então, aqui a Adriane, nossa diretora, que coordena esse trabalho, a Simone Jubel, que é uma das coordenadoras também do programa, a quem até eu faço aqui uma saudação especial, que está fazendo um tratamento médico, está afastada, mas tenho certeza que está assistindo a nossa apresentação aqui. Estimo melhoras a ela, a Bianca, a Daiane, a Helenita, a Karen e a Maíra, que são servidoras do IMAP de carreira, que fazem com que esse programa aconteça e tenha todo o reconhecimento que vem tendo ao longo desses anos
Então, aqui o registro meu, muito obrigado a todos os servidores, a todas as servidoras, e passo a palavra de volta ao presidente Serginho, e me coloco à disposição para qualquer dúvida e eventuais perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço ao presidente do IMARP, e aqui eu quero fazer uma correção em tempo, uma observação que o líder Pia Petruccello nos trouxe, que eu pronunciei de forma equivocada, Alexandre Martinski, e não Martinski. E também Martinski. Perfeito. O nome próprio a gente tem que fazer a pronúncia correta. E também da nossa diretora de Inovação e Planejamento, a senhora Daniele Cristina dos Santos, e não Daniela. Fica aqui o registro. Obrigado, vereador Pia. Eu quero, de imediato, passar a palavra à senhorita Adriane Cristina dos Santos, e não Daniele dos Santos. O fato de serem gêmeas e irmãs, isso fez com que eu me confundisse, vereadora. Mas eu vou passar de imediato a palavra à nossa superintendente, Daniele dos Santos, superintendente da Secretaria de Finanças, para que ela faça a explanação da LDO 2024. Com a palavra, então, a nossa Daniele. Ok. Então, bom dia aos senhores e às senhoras vereadores, né, e a quem está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre o projeto da LDO. E eu trago um enfoque um pouquinho diferente hoje, presidente, no sentido de demonstrar o quanto a LDO é distinta da questão orçamentária, por um processo de planejamento. Ela se caracteriza como um processo de planejamento. Então, nós vamos ver no desenvolver da apresentação como ela auxilia no processo de formatação da lei orçamentária que virá na sequência para a Câmara, né, no mês de setembro. Então, se puder colocar a apresentação já. Então, a LDO, né, nós fizemos a nossa audiência pública lá da Prefeitura no mês de maio, conduzida pelo Carlos, nosso diretor de orçamento. Pode passar. Então, nós temos o acesso ao projeto de lei, ele está garantido o acesso pela transparência no portal do município, o projeto já está lá colocado, as pessoas podem consultar sem problema nenhum. Pode passar. Pode passar para a próxima. Nós vamos falar ali sobre a questão dos ciclos orçamentários, só para que a gente entenda o encaixe da LDO nesse processo, né? Nós temos as leis orçamentárias divididas em 3, o PPA, que é aquela lei maior, que nos dá o parâmetro, o caminho a ser seguido, que é baseado aí já no plano de governo dos prefeitos. A LDO, que o PPA é uma lei de 4 anos, né? Ela vem a cada 4 anos. A LDO e a LOA são leis anuais e elas visam a trazer o horizonte de planejamento do PPA para a realidade da aplicação do recurso mesmo. A LDO faz justamente este caminho entre uma e outra e traz a questão do planejamento de uma maneira bastante detalhada, para que possa dar base ao desenvolvimento da lei orçamentária. Pode passar. Nós estamos na terceira LDO, estamos formulando a terceira LDO deste PPA. Né? Então, é uma LDO que vai servir para o ano de 2024. A última LDO sempre ocorre na próxima legislatura, daí, né? Para um próximo prefeito, assim a gente vai evitando que seja quebrado o ciclo de planejamento. Pode passar. Para o próximo. Então, o projeto em si. A LDO, ela vem lá da Constituição Federal, o conceito dela é muito claro, né? Que é metas e prioridades da administração, as diretrizes da política fiscal e as respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida, e orientará a elaboração da lei anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e estabelecerá a aplicação das agências financeiras, oficiais de fomento, quando elas existirem. O conteúdo da lei, pode ir para a próxima.
O conteúdo da lei, conforme a Constituição e a LRF, ela traz, e o projeto, vocês vão ver que é um projeto bastante volumoso, né? Ele traz ali as metas e as prioridades da administração, ela traz as informações sobre a despesa de capital que ocorrerá no exercício subsequente, ela traz a orientação de como é elaborada a LOA, as alterações da legislação tributária, então aquilo que nós vamos alterar, as questões tributárias do ano seguinte, a política de aplicação das agências, o equilíbrio das contas públicas através de receita e despesa, ela fixa os critérios de limitação de empenho, ou seja, caso as receitas não se realizem, como que nós vamos proceder para que possa diminuir as despesas, as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos programas e a condição e exigências para o tratamento do recurso a entidades públicas, a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Além disso, pode passar, ela disporá de anexos, né? Então o projeto trata desses temas e nós teremos anexos onde vão trazer as metas e prioridades e os anexos das metas fiscais e dos riscos fiscais. Anexos que mostram as metas anuais, a avaliação dessas metas do exercício de 22, as metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, a origem da aplicação dos recursos obtidos na alienação de ativos, a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, é um relatório bem consistente sobre a questão do RPPS, a estimativa e a compensação das renúncias de receita, nós vamos olhar essas renúncias hoje, margem de expansão da despesa obrigatória, qual é a margem que nós temos para expandir despesas obrigatórias, e o demonstrativo dos riscos fiscais e as providências que nós temos para estes riscos. E, além disso, no final, vem o anexo 3º, que mostra os projetos em andamento. É um longo anexo, bastante detalhado, sobre o que está acontecendo já, o que está em andamento no município. Então, vamos ao projeto de lei. Pode passar? Então, no projeto de lei, vocês vão encontrar o primeiro capítulo, que vai trazer metas e compatibilidades com o PPA, um segundo capítulo, que organiza a concepção a composição da LOA, vai dizer como que ela é composta, todos os quadros, os anexos, qual é a codificação que está lá dentro. Um terceiro capítulo que vai tratar sobre a questão da reserva de contingência, e ali fica consignado que ela tem que ser 0,5% da receita corrente líquida no mínimo, tá? Uma consignação legal. No capítulo 4, a execução do orçamento, a publicação obrigatória, os recursos que nós temos para o ECA, os precatórios, que até dia 31/7 tem que estar na Câmara, para que vocês saibam quais são os precatórios, assim que nós recebemos da Justiça, eles são encaminhados para a Câmara. O sistema do SGP, a regra do sistema do SGP, que fecha no último dia do exercício, não havendo possibilidade de fazer execução nenhuma após esse período. A grade prioritária das despesas, quais são as prioridades para que se formule o orçamento, quais são as despesas que serão prioritárias, e estabelece a coordenação da elaboração da LOA no ano de 2024. O capítulo 5 traz a programação financeira e desembolsos. Deixa eu ver ali que está em cima. Ali, ó, a programação de desembolso, que será realizada para o exercício de 2024, consigna ali que até dia 12 de janeiro de 24 tem que ser encaminhada para a Câmara. E aqui também cabe a regra que vai limitar os empenhos. Então, na lei detalha como será limitado os empenhos. No capítulo 6, nós temos a questão dos créditos suplementares, as suas composições, os seus conceitos, as suas limitações. No capítulo 7, nós falamos sobre as regras para as transferências públicas. Como é que devem ocorrer as regras para transferências públicas, que devem ser observadas na hora que a gente monta os orçamentos. Bastante importante a observação dessas regras, nós temos muitas emendas que se referem a transferências públicas. Então, é importante que a gente observe quais são essas regras, para que a gente não consigne no orçamento aquilo que depois não pode ser realizado, em função das regras apresentadas. Também aparece, nesse capítulo, uma
um item que nos permite a transferência de recursos ao transporte coletivo, que já havia sido uma demanda da Câmara também. No capítulo 8, nós temos as regras que vão ajustar ao PPA. Então, o que nós vamos modificar, que precisa ser ajustado ao PPA, aparece no capítulo 8. O capítulo 9 fala sobre a despesa de pessoal. E, neste capítulo, nós temos uma autorização para reajuste dos servidores no limite legal. Tá? Então, o que a lei nos permite, e a lei nos permite ajustar conforme o ano, tem ano de eleição, tem limitações, e nós temos que ver a margem, muitas vezes, que é possível dentro dos recursos, mas temos uma autorização prévia já para o limite legal. No capítulo 10, nós temos a questão da legislação tributária, e é nesse capítulo que fica observado que o desconto máximo que pode ser oferecido pelo município a impostos será de 10%, aqueles para pagamento à vista, né, que a gente utiliza, e que foi utilizado este ano no IPTU e deve se repetir para o exercício que vem. E as disposições gerais, é o capítulo 11, que vai nos trazer daí quais são as obrigações de balanço, relatórios, épocas que nós temos que apresentar esses relatórios para a Câmara e para a publicação. Certo? Este é o desenho que nós temos no projeto de lei que os senhores já receberam. Daniela, eu vou pedir um minutinho só para fazer um anúncio importante. Pois não. Está presente conosco o vereador de Londrina, o senhor Jairo Tamura. Ele é vereador do PL, está visitando esta casa e acompanhando esta audiência a convite do vereador Pia Petruccello. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pela sua presença. Ok. Obrigado. Então, após o projeto de lei, nós vamos aos anexos. O primeiro anexo apresentado, pode passar já. São os anexos aí das metas e das prioridades. Então, aqui a gente traz um resumo, é um anexo bastante longo, né, onde vai estar determinado a questão dos investimentos, das obras. Este é um resumo que consta lá. Então, as obras, claro, nós vamos ter continuidade das obras, dos nossos grandes financiamentos, a linha verde Norte-Sul, o Inter 2, a questão do BR Leste-Oeste, que é o recurso do NDB, a gestão do bairro Novo da Caximba, que é a EFD, a drenagem, né, e gestão de riscos, que é o PAC, que ainda está em encaminhamento. Nós teremos obras de meio ambiente. Eu não vou ler todas aqui, porque é uma quantidade, e vocês vão, acho que, ler isso com mais detalhe no anexo que se encontra. Tá? Mas traz os investimentos relatados para o exercício do ano que vem. O anexo 2, pode passar? São os anexos das metas fiscais. Então, nós demonstramos aí a receita, né, a execução da receita que nós teremos para o exercício, isso sempre chega uns dias antes para vocês, por determinação legal também, mostra uma receita de 12 bilhões de reais que nós teremos, 10 bilhões, 10,5 para a receita corrente, 327 de capital, e 1 bilhão 632 são receitas intra-orçamentárias, que são repasses internos, né, nas áreas do próprio município. A receita de capital, ela tem um valor menor, né, para o exercício do ano que vem, porque este ano nós devemos ter o fluxo maior das obras, das grandes obras. Então, nós temos as grandes licitações ocorrendo, com a vinculação dos recursos já de contrapartida. Então, para o ano que vem, esses valores devem diminuir um pouco. Tá? E daí, normalmente, você tem uma entrada menor de recursos também dessas operações. Por isso que você tem um valor que é menor. Pode passar para a próxima. As despesas. Então, as despesas que aqui também a gente desenha a despesa, mas não tem ainda a fixação dos elementos, nada disso. É um processo apenas ainda de planejamento. Então, a princípio, nossa despesa deve ficar no horizonte dos 12 milhões, equilibrando, né? Corrente 11.121, sendo 6.207 de pessoal, e os demais para as outras despesas, né? As despesas de manutenção dos programas e das estruturas do município. A reserva de contingência, 331 milhões,
e de capital 968, sendo que nós temos bastante questões ainda voltadas à inversão financeira, que temos os fundos que operam nesse limite também, a amortização da dívida, que também começa a ficar maior em função da execução efetiva dos programas. Pode passar. O próximo quadro, nós vamos trabalhar é um conceito básico necessário para que a gente entenda as demais demonstrações que vêm dentro do anexo, do anexo das metas fiscais. Falamos ali sobre o conceito da receita primária, né? Então temos que entender que as receitas primárias são as receitas de maneira geral, retirando as operações de crédito, a aplicação financeira e a alienação de ativos. Ou seja, é a receita efetiva que a gente gera, né, na arrecadação do município com as transferências. As despesas primárias também são as despesas, de maneira geral, menos os juros e a amortização da dívida. Ou seja, é a despesa que normalmente vai existir dentro é uma despesa contínua, normalmente que a gente já tem dentro do município. O resultado primário, ele se dá entre as receitas arrecadadas e as despesas efetivas. Tá? Então, ele é um resultado que vai excluir essa questão ali as receitas primárias e as despesas primárias, tá? Que vai aparecer como resultado primário. Ou seja, é efetivamente como é que eu vou te dizer? É assim, o centro das finanças, né? Aquilo que efetivamente nós arrecadamos e aquilo que efetivamente a gente tem de despesa. É o núcleo duro do processo de despesa do município. É isso que nós chamamos de resultado primário. E por isso que ele é um resultado relevante, tanto no município quanto na União. Ele é um resultado importante, porque significa que, seja o ente que for, e nós temos uma discussão grande sobre o resultado primário na União, né, seja o ente que for, está arrecadando o suficiente para dar conta das suas despesas gerais. Né? E isso nos causa assim, uma pressão muito grande. Nós temos os resultados primários acontecendo aqui, mas se você olha para a União, as diversas promessas que nós temos de recursos da União, e agora a dita da reforma tributária que nós vamos ter, e nós olhamos para uma União que tem um resultado primário deficitário em mais de 100 bilhões de reais. Então, isso causa uma apreensão muito grande. Né? Até que ponto essa reforma vai realmente servir para equilibrar esses déficits e prejudicar, muitas vezes, os entes que hoje estão equilibrados. Então, o resultado primário é um resultado importante, relevante no processo de planejamento. E o resultado nominal? O resultado nominal é o conceito fiscal mais amplo. Tá? Ele representa a diferença entre o fluxo de receitas totais, todas as receitas, inclusive as receitas das aplicações financeiras, e as despesas totais, inclusive as despesas com juros, num determinado período. A diferença entre um e outro representa a necessidade de financiamento que nós temos dentro do município. Tá? Então, são conceitos teóricos, mas que trazem a demonstração e são relevantes na LDO, porque a LDO trabalha, permeia em cima dessas questões. Pode passar para a próxima tela. Então, essas são as metas fiscais que nós estamos fixando lá para o exercício de 2024. A receita total, de 12.421, a receita primária, 9.546, a despesa total de 12.421, e não pode ser diferente, e a despesa primária de 9.797. Nos dá um resultado primário, a princípio, negativo de 251 milhões. Certo? Porque nós temos um peso que vai acontecer na entrada dos recursos, normalmente, que vem dessas operações, de outras. Já está com tudo. Tá? Está com tudo. E o resultado nominal, que é menos 487. Normalmente, a gente parte na LDO com os números ali negativos, e a gente vai ver que na execução eles se transformam com as entradas que nós temos de superávit e de outros recursos para dar conta desse andamento. Pode passar para a próxima. Este é o quadro que vai nos trazer a avaliação das metas relativas a 22. Tá? Quais eram as metas fixadas
e quais são as metas que foram realmente realizadas. Então, nós tínhamos a receita total fixada em 10 e realizamos 11.649. As receitas primárias fixadas em 8.598 e foi realizado 9.525. As despesas totais, 10.224, como era a receita, e nós tivemos uma despesa da ordem de 11.338. Pode ver que nós subimos a receita e a despesa sobe, mas sobe em menor proporção. As despesas primárias ficaram na ordem de 8, era fixada em 8.735, foi realizado 9.393. O resultado primário, e aí a gente verifica, né, ele era previsto como negativo e ele positivou em 132 milhões. O resultado nominal também era negativo em 108 e positivou em 538 milhões, demonstrando, né, que nós não temos essa necessidade de financiamento porque estamos super positivados. A dívida pública consolidada, ela era de 1.481 e ficou em 1.445, né? As metas são sempre metas com previsão, com base em PIB, também por determinação legal, PIB, as metas de inflação, nem sempre isso se realiza no decorrer do exercício, né? Ele, às vezes, pode ter algumas alterações. A dívida consolidada líquida, ela era prevista 1.254 negativo e ela ficou em 2.486 negativo. A dívida negativa significa que nós temos uma quantidade de recursos que é o nosso superávit, que está acumulado suficiente para quitar a dívida e sobrar todo esse montante. Para o próximo quadro, nós temos a comparação dessas metas, né, também é um dos pontos. Então, a gente vem desde 21, 22, 23, trabalha o de 24, que está prevista, e colocamos 25 e 26. O importante desses quadros é perceber que nós temos receitas crescentes, né, e que nossas receitas primárias são crescentes, né? Então, nós continuamos tendo uma força muito grande da arrecadação municipal. Pode passar para o próximo quadro. Esse é o quadro da dívida pública, que demonstra ali a dívida pública consolidada, os seus valores, e abaixo a dívida pública consolidada líquida. Então, nós vamos até 2026 ainda, pelo colocado até aqui, né, ainda com uma dívida consolidada líquida negativa, ou seja, nós ainda teremos aporte de recursos suficiente para dar conta das dívidas contratadas. Mais do que suficientes. O próximo quadro é um comparativo do resultado primário e nominal. Então, nós temos ali até 2023 o desenho da realidade, que sempre se apresenta, dos resultados primários, e em 2024, esse ano nós temos já uma previsão para um resultado primário inferior, né, já negativo, em função dessas entradas de recursos que nós temos. Vamos ver o quanto elas se realizam, depende do andamento que nós temos, dos serviços, das obras. E já para os outros exercícios, como nós temos ainda só as previsões, né, as previsões demonstram um resultado primário e um resultado nominal que ficam negativos, só vão ficar maiores lá em 2026, com a realização plena dos nossos programas. Passamos para a próxima. A evolução do patrimônio líquido, né? Então, nós demonstramos aí desde o exercício de 2020 qual é a evolução que nós temos tido do patrimônio líquido do município. O patrimônio vem crescendo, e o patrimônio do regime de previdenciário, que demonstra-se que a cada ano está mais negativo. Por isso, nós estamos fazendo as recorrentes alterações e necessidades dos aportes para que a gente possa dar conta de reequilibrar esses patrimônios. A outra tela, a questão da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, são as vendas que ocorrem dos bens móveis, imóveis do município. Então, a gente está demonstrando aí quanto foram esses valores no ano de 2020, 21 e 22, e qual foi o devido uso que nós tivemos. Nós temos ainda no ano de 2022 um saldo financeiro de R$ 3.806.000,
E este saldo também já deve ter sido encaminhado à aplicação neste exercício. O próximo quadro fala sobre a avaliação e a situação financeira do RPPS. Eu trouxe aqui o resumo, bem resumo, né? No relatório da lei, essa avaliação ela é bastante longa e traz todas as informações que nós temos a respeito da questão do RPPS. Então, aqui nós temos a quantidade dos beneficiários, ativos, né, dos ativos e dos beneficiários, a remuneração média e a folha mensal que tem sido pago dos ativos e dos beneficiários. Na sequência ali nós temos como é que vai ser o tratamento do recurso, as contribuições, tanto patronal quanto dos segurados, o aporte financeiro que está sendo feito, e aqui a gente traz o exercício de 2024, já com um incremento, que deve estar chegando na Câmara, a lei fazendo essa alteração. Então, nós já estamos prevendo um incremento para o aporte do exercício que vem. Ele é um incremento de mais de 200 milhões de reais para que a gente possa ampliar o aporte dos recursos do RPPS. As compensações que são feitas com o INSS, ainda muito pequenas, né? Nós temos uma fortuna sendo devida pelo INSS aos municípios no critério das compensações, e isso acaba por não ocorrer. Então, a gente tem compensação muito pequena. Nós aposentamos pessoas com grande tempo de contribuição no INSS e pagamos essas pessoas sem que o INSS nos repasse a parte que foi contribuída para eles. Então, esse valor ainda é um valor muito significativo e de dificílima discussão com a União. Nós não recebemos a parte do INSS, recebemos muito pouco. Não tem previsão, não tem nada. Realmente é uma discussão eterna que não se resolve, né? E o fato é que o município acaba por ter que aportar e remunerar essas pessoas sem receber a parte devida do INSS. As receitas financeiras, que são sempre receitas muito relevantes, porque os valores aplicados são valores relevantes. Total das receitas, né, que nós temos, o total das despesas e o resultado anual. Esse ano nós devemos ainda ter um resultado negativo, por isso que nós estamos corrigindo os aportes para o ano que vem, e o ano que vem e o outro já teremos resultados positivos. Pode passar para o próximo. Avaliação da situação financeira, então está ali, os aportes, né, nós vamos sair no horizonte ali de 664 milhões e vamos passar aqui 891, acho que está líquido aqui, quer dizer, um crescimento de 34% que vai ser feito dentro dos aportes a serem encaminhados ao IPMC. Após a aprovação dos planos. Isso, né, vem uma lei específica para a alteração desses aportes. Não sei se chegou ainda, Sérgio. O próximo quadro. O próximo quadro a gente fala das renúncias fiscais. Então, acho que aqui é um quadro também relevante que a gente precisa colocar. Hoje, quais são as renúncias que nós temos? O quadro ele é bem mais completo, tá? Dentro da lei, é só um resumo deste quadro, mas ele traz aí o recurso que se abre mão de arrecadação para determinadas ações de renúncia. Então, do ISS, nós temos 4 renúncias, que são as renúncias para o mecenato, 11 milhões e meio, para o Tecnoparque, 143 milhões, competitividade, que também é um incentivo de competitividade para manter empresas do município, 17 milhões e 800, e o ISS, que é feito para os recém-formados, né, profissionais liberais, na ordem de 2.235. O IPTU, eu trouxe aqui só alguns, os mais relevantes, mas o IPTU nós temos muito mais, passam de 20 incentivos. Tá? Então, eu trouxe só alguns aqui, que são esses relevantes. O incentivo ao esporte, que hoje está em 15 milhões. A isenção por área, que são aquelas áreas lá inferiores a 70 metros quadrados, que hoje geram isenções da ordem de 14 milhões. A área verde, que é onde tem áreas preservadas, que são fiscalizadas, hoje está em 121 milhões. E os aposentados de baixa renda, 5 milhões e 174. Tem muito mais incentivos dentro do IPTU, o quadro vai mostrar isso
eu fecho ali a última coluna, traz os valores totais de cada área. Então, ISS 175 milhões, IPTU 177 milhões de incentivos. O ITBI, nós temos os incentivos relacionados à Coab e às parcerias, da ordem de 3 milhões. A regularização, o incentivo que foi feito para que haja regularização, que está na ordem de 1,5 milhão. E aos imóveis financiados até R$150 mil, também na ordem de 4 milhões. É um incentivo menor, mas também a relevância do imposto é muito inferior, 8,5 milhões. Aí nós temos a taxa de coleta de lixo, que tem as isenções do IPTU e tem os inscritos na FAS. A FAS ficou... O corretor insiste em pôr FAS com Z. Os inscritos na FAS e fecha 14 milhões de reais. E o pagamento à vista, né, da taxa de coleta de lixo e do IPTU nos faz abrir mão de 170 milhões de reais. Isso fecha os incentivos, né, o dinheiro que nós deixamos de arrecadar no sentido de proporcionar para as pessoas incentivo para os seus comércios, incentivo para a sua habitação, a regularização da sua habitação, fecha o valor de 545 milhões de reais. É um valor maior do que o que o município investe, né, diretamente. Então, é relevante. Acho que é isso que é importante a gente sempre ter em mente. É um valor relevante, precisa ser observado com cuidado o tempo todo, inclusive sobre as suas recorrentes solicitações. Né? Ampliar isso tem peso, né? Dentro do orçamento do município. De um orçamento de 10 bilhões de reais, né? Isso tem peso. A próxima tela, por favor. Aqui é a margem de expansão de despesas obrigatórias. Também é um quadro técnico que mostra qual é o aumento da despesa permanente e qual é a redução que nós temos de despesa permanente previstas para exercício. E aqui nós vamos mostrar a margem bruta, que é 83 milhões. Dessas, nós temos novas despesas correntes previstas na ordem de 75 e as novas despesas geradas por PPP na ordem de 7. Ou seja, a margem para a expansão das despesas correntes ela é zerada. Tá? Ela não tem, hoje nós não temos uma margem prevista dentro do orçamento. O próximo quadro é um quadro, pode passar, isso, que demonstra os riscos fiscais. Também é um quadro bastante detalhado e longo que vai aparecer para vocês no projeto de lei, que vai demonstrar que nós temos riscos fiscais na ordem de 822 milhões de reais. As demandas judiciais nos trazem um risco de 431 milhões, os avais e garantias 10 milhões, a frustração de arrecadação, que pode ocorrer na ordem de 100 milhões de reais, restituição de tributos a maior, a gente acaba por ter que restituir durante o exercício uma série de processos, né, por contestação, a pessoa às vezes paga 2 vezes, a gente tem que restituir na ordem de 2 milhões. Obras emergenciais, temos um risco de 5 milhões. As discrepâncias de projeções, na hora que a gente faz, todos esses números são projetados, então podemos ter alterações, na ordem de 20 milhões de reais. As emergências em saúde, 40 milhões. Nós temos o transporte público, um risco aí de 188 milhões. Subsídios, 20 milhões. E discrepância em juros, nós temos alterações de taxas, e principalmente do mercado internacional, conforme, né, podem ocorrer. Então, nós temos riscos totais na ordem de 822 milhões de reais. Para enfrentar esses riscos, nós possuímos a reserva de contingência, os superávites e o FUNREC, né, que é o nosso fundo de recuperação, que pode ser acionado em casos específicos, que nos dá a guarida a isso. Hoje, nós temos recursos suficientes para fazer frente a qualquer demanda nesse sentido. Então, com isso, eu devolvo ao presidente a composição que nós temos dentro do projeto de lei. Feito, agradecemos a Daniele pela sua apresentação. Nós vamos abrir para as perguntas na ordem aos membros da comissão, as vereadoras e vereadores da Comissão de Finanças. Na sequência,
peço aos vereadores que se inscrevam para os seus questionamentos. Eu vou abrir as perguntas, Daniele. Na verdade, fazer alguns comentários que eu acho que foi muito importante a forma que você vem apresentando as peças orçamentárias aqui na Câmara, e a gente observa que, após a Lei de Responsabilidade Fiscal, o aprimoramento tanto dos órgãos de controle, que a cada ano aprimoram a forma de vocês apresentarem os resultados, mas também as exigências desses órgãos com o Executivo. E a observação que eu faço é que ele tem vindo nos últimos anos, ele é muito próximo do que está sendo executado. Isso também nos dá muita tranquilidade, que nós passamos a transição, eu digo isso pelo fato de estar no 5º mandato, e na transição nós tínhamos um orçamento e umas projeções que eram colocadas através de lei de diretrizes que não eram alcançadas, ficavam muito distante do dia a dia do que o município realizava. Vejo muito consistente isso. Uma outra observação a fazer é que os quadros e os relatórios têm vindo para esta casa também dentro do prazo que a lei tem estabelecido. Observo isso também por parte da Procuradoria, que anualmente tem entregue o relatório de precatórios dentro do prazo. Isso é uma lei, a gente entende que nós tivemos alguns momentos falhos que esta Câmara não recebeu relatórios, e principalmente esse do pagamento de precatórios. Eu tenho visto que vocês estão cumprindo dentro dos prazos, e isso nos deixa também bastante tranquilos no ponto de vista da forma que vem sendo administrada. Uma observação que eu gostaria de fazer, entrando na pergunta, é que os nossos investimentos projetados para 2024 está abaixo dessa projeção 2023. Então, eu gostaria que fizesse essa observação em colocar para nós nesse sentido, porque a queda desta diferença de relatório. Também, 2 nós que você colocou aqui, muito importante de ser discutido, na apresentação da audiência pública do quadrimestre, o secretário comentou que o município fez um novo acordo em relação ao pagamento do PIS/PASEP. E esse é um dado muito importante, que os municípios, ao longo dos anos, nunca conseguem liquidar, ou seja, ele nunca consegue amortizar a dívida, ele só faz o pagamento. E agora, esse é um novo passo que deu a União. Quando eu falei assim, balançar o Congresso, também fiz um comentário esses dias, nesse sentido, porque nós observamos também que esta dívida do INSS com o município já vem de longas datas, ou seja, se o servidor contribuiu 10 anos para o INSS e 15 anos ao município, um exemplo, esses 10 anos eles não repassam ao município, ou seja, é um dinheiro que fica na União, que poderia estar vindo para os cofres do município e serem aplicados em diversas áreas. Isso prejudica muitos municípios, e é essas discussões que eu acho que o Congresso deve aos cidadãos e aos municípios em especial. Observamos também que na última semana o STF, para fazer a devolução, melhor dizendo, do ICMS aos governos, ele exigiu que os governos estejam com as suas contas em dia, senão não receberão o repasse de forma parcelada, que foi aquelas perdas pela compensação na baixa do combustível. Então, tudo isso que você nos traz é importante a reflexão. Uma outra observação também, que é no quadro de renúncias de receita, apresenta-se um valor maior de renúncias do que investimento. Isso também é importante observar. Claro que tudo aprovado por lei, nós estamos obedecendo a lei, a legislação atual, mas são importantes observações a serem feitas para projetar e pensar o orçamento. De que forma que o município se movimenta, principalmente em momentos de crise, como nós passamos recentemente agora. Então, fica aqui essas observações. Quero parabenizar a sua apresentação de forma muito objetiva. Isso a gente tem visto nos últimos anos, uma apresentação muito transparente e dados que estão no portal de transparência, e aqui merece um destaque.
também para a Câmara Municipal de Curitiba, que tem colocado seus dados no portal e todas as suas informações estão acessíveis a qualquer cidadão. Então, de imediato, agora eu passo a palavra aos inscritos. Nós temos aqui no painel a vereadora professora Josete, na sequência a vereadora Jorge, é isso? Palavra, vereadora, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Agradecer a presença da equipe do IMAP, também da Secretaria de Finanças. Eu gostaria de apontar algumas observações para que possa haver esclarecimentos. Então, em relação às obras, né, que estão em execução, em relação ao projeto do Cachimba, eu gostaria de saber em que etapa se encontram as obras, qual o desembolso do município que já foi realizado e qual a previsão para 2024. Também em relação ao IPTU, chegaram algumas demandas para nós que eu gostaria de pontuar, porque nós temos a informação genérica em relação a isenções, mas nós não temos acesso ao detalhamento disso. Então, há exemplos de conjuntos habitacionais que eram isentos e que são realmente conjuntos de habitação popular, e houve, a partir desse ano, houve a cobrança de IPTU. Então, eu gostaria de saber onde nós podemos consultar, se há um decreto que existe determinando a isenção ou não, né, do IPTU. Também nós solicitamos a prorrogação do prazo, do período de recurso, porque chegaram essas demandas até nós, infelizmente não foi acatado. E o sistema existente, que é o PROSEC, ele é de difícil acesso. Nós ali do gabinete, seguimos ali o caminho e é difícil. Então, nós temos a preocupação que esse processo ele possa ser facilitado para que a população acesse de forma... possa ser mais didático, para que a população possa acessar. Ainda, daí uma pergunta bem objetiva em relação à questão da segurança pública, Nós temos ali na página... não tem a página, que eu sempre esqueço disso. Ajudaria se tivesse a numeração da página. Mas, enfim, no anexo 1, a função 6, segurança pública, na subfunção 181, policiamento, programa Curitiba que não dorme, a gente não localiza de forma explícita a questão da formação da Guarda Municipal. Então, a pergunta é, em qual dessas ações isso estaria previsto? Porque nós temos tido ações bastante questionáveis, a Guarda, inclusive, com adolescentes sendo mortos. O último foi adolescente lá da região do SIC. Então, qual seria a ação onde estaria inclusa a formação da Guarda Municipal? Seria isso? Obrigada. Obrigada, vereadora Josete. Passo a palavra à vereadora Georgia para questionamento e depois a gente fecha o bloco. Então, bom dia a todas, seus e todos. Cumprimento também o senhor Alexandre e a senhora Daniele. Bom, a minha pergunta ela é bem rápida também. Eu gostaria de saber, porque assim, nós temos discutido muito na Comissão de Economia e também aqui na Câmara a questão do baixo valor arrecadado na alienação e permuta de bens e imóveis, terrenos da Prefeitura de Curitiba. Ali na página 88 do anexo, que está constando ali na apresentação,
consta uma redução de receita de capital de 2020 para 2022 referente à alienação de imóveis. Eu gostaria de saber qual é o possível impacto no aumento da receita do município com a venda desses bens. Obrigado. Obrigada, vereadora Jorge. Eu também tenho um questionamento. Posso? Daí fechamos o bloco da comissão. Certo? Pode ser? Obrigada. Então, nós percebemos, né, que tanto na LOA, do ano passado, quanto agora na LDO, foi incluído a ação 2264, que é o aporte para o equilíbrio tarifário, né, que foi uma sugestão nossa que a gente discutiu bastante o ano passado, inclusive como emenda na LDO, e agora foi incluído, né? Então, acho que foi positivo, né? E acho que o objetivo agora é que a gente não precise ficar discutindo aqueles aportes, enfim, porque é uma coisa já prevista, né? Então, só para mencionar. Em relação à questão, as metas, ação 1222, parceria público-privada do Serviço de Iluminação Pública, né? A PPA da iluminação pública, nós percebemos que houve uma alteração drástica na meta de pontos de iluminação executados em relação ao ano passado. A meta era de 50 mil pontos e aumentou para 159 mil pontos. Qual o motivo desse aumento, né? Além da PPA, da parceria, né? Da PPP, perdão. Mas a gente pergunta se não é uma quantidade muito alta, porque se não seria próximo do total da parceria. Então, se já para esse ano, se não é uma quantidade muito alta. E ainda, em relação às metas, as ações 6.002, 6.003, em relação ao atendimento de crianças e adolescentes, a assistência de crianças e adolescentes. A gente percebeu também uma redução grande na quantidade de atendimentos nas metas. No ano passado, tinha uma quantidade de 3.381 e 4.440, e agora reduziu para 2.244 e 3.581. Também qual é o motivo dessa redução? Porque é uma área que tem bastante demanda, né? Inclusive, a gente viu nas apresentações que a questão da criança e adolescente, da educação e da assistência, né? É uma área que a gente sempre, inclusive aqui na Câmara, nós sempre recebemos demandas das instituições, da população. Então, qual é o motivo da redução nessas metas? Obrigada. Então, acho que vamos começar. Tem bastante coisa. Tem uma lista aqui, né? Então, realmente, as nossas leis, a gente tem buscado, vereador Serginho, manter muito a proximidade da execução e trazer o orçamento para uma realidade efetiva, né? A distância do orçamento da realidade criou um vácuo financeiro no município que foi muito prejudicial, né? Então, todo o trabalho que foi feito no sentido de que a gente pudesse colocar o município em novos trilhos financeiros passa por manter o planejamento dentro da proximidade de sua execução, e a gente tem sido muito criterioso neste ponto, entende? Então, por vezes, até a gente faz projeções que se demonstram na execução inferiores ao que vai ser executado, mas temos preferido manter esta linha para que a gente não tenha necessidade depois de fazer cortes ou de ver disparar a despesa quando a gente não possui recursos para dar conta. Então, temos procurado muito esse trabalho. Também de manter rigorosamente os relatórios nos prazos. Às vezes há demandas da Câmara para que a gente encaminhe antes os relatórios até, mas há uma dificuldade também de execução, são relatórios detalhados, exigem o fechamento, às vezes, do município inteiro, de todas as nossas agências, dos nossos fundos. É complexo, são relatórios que, embora apareça um quadro aqui, chegar àqueles números, por vezes, é bastante complexo, o que dificulta também de a gente adiantar muito esses prazos. Mas a gente tem tentado fazer o quanto antes possível. O investimento está abaixo do ano de 2023, vereador, porque no ano de 2023 nós temos o grande aporte dos nossos financiamentos, né? Então, as execuções das grandes obras
elas estão planejadas para o exercício de 2023. Nós temos grandes licitações ocorrendo neste ano, onde o aporte de contrapartida é significativo, e por isso que ele fica menor no exercício seguinte. Embora as obras, às vezes, transpassem de um exercício para o outro, o aporte de recursos será neste ano, e nós temos optado por fazer o aporte e já fazer os empenhos do recurso total das obras no exercício das suas licitações. Até porque, no exercício que vem, nós temos que cumprir o prazo de final de mandato, por regra do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas essas obras terão que ser empenhadas em suas totalidades. Então, nós estamos já fazendo isso neste ano e também no ano que vem. Então, como são grandes licitações esse ano, o aporte financeiro ficou maior nesse exercício. O acordo do PASEP foi... Na verdade, nós temos 3 grandes dívidas sendo discutidas do PASEP, coisas que vêm de 1996, coisas que vêm da ordem de 2001, e temos uma que aconteceu agora, recentemente, no IPMC. O senhor veja a dificuldade que nós temos, às vezes, com a Receita Federal. A Receita Federal tributa lá o PASEP, né? Ela impõe o PASEP sobre a receita de cada ente. Então, nós temos uma receita e ela tributa o que nós temos brigado muito para tentar mudar, porque o valor que nós pagamos do PASEP hoje, ele é infinitamente maior do que a sua concepção. Né? Se nós tivéssemos que pagar o PIS para as pessoas, conforme nós teríamos o PIS, o PASEP, conforme a sua concepção, era muito mais barato o município pagar isto do que repassar esse recurso para a União. É muito significativo o valor que vai para a União. E eles chegaram ao critério agora na Receita Federal, o ano passado, mutou o IPMC por o IPMC não estar fazendo o aporte ao PASEP. Entenda-se que a receita do IPMC e a receita do município é a mesma. Nós passamos essa receita. Então, a receita que nós passamos como aporte para o IPMC, eles querem tributar no IPMC novamente. Né? E tiveram ganho de causa até então. Nós estamos na Justiça brigando, e daí perdemos num primeiro patamar, porque a gente sempre acaba perdendo na Justiça para a União, e eles nos ofereceram uma condição para que nós pagássemos sem os juros. Então, o que nós fizemos foi o acordo no sentido de que a gente pague isto sem os juros, enquanto a gente retoma as discussões. Pelo menos para que, se eles vão tributar isso dentro do IPMC, a gente possa descontar isso da receita do município. Mas, até então, não há muito avanço nisso. Eles entendem que são 2 entes diferentes e que o município tem que pagar sobre a sua receita e o IPMC tem que pagar sobre a dele, mesmo sendo a receita do município encaminhada para lá. Então, estamos sendo tributados nos 2 lugares e a tentativa é justamente de derrubar isso. Então, o PASEP é sempre um horizonte de muita discussão, sempre um pedido constante dos municípios para que se reveja as regras do PASEP, que são onerosas para os municípios e que estão totalmente desfocadas da concepção que nós tínhamos do PASEP, né, na sua inicial. Inclusive, talvez seja um dos pontos que a gente possa negociar agora na reforma tributária, quando encaminha-se para uma decisão que prejudica os municípios, que são as PECs que estão sendo aprovadas lá, que não serão beneficiárias aos municípios, mas sim à União e ao Estado. Então, de repente, a isenção, né, ou então o reajuste do PASEP seja uma alternativa. A dívida do INSS é recorrente também, né? Então, tudo que nós temos que pagar é sempre ganho de causa para a União, e tudo que eles têm que nos pagar é difícil da gente conseguir. Por isso, uma preocupação tão grande com a reforma tributária, que vai centralizar os recursos da União, né? Até que ponto nós vamos ter depois essas dificuldades para receber o dinheiro que hoje nós temos do INSS arrecadado aqui. Né? Então, isso é uma questão que sempre para nós é difícil. A renúncia de receita, acho que está ali colocada, né, a quantidade que nós temos no anexo que vocês receberam no projeto de lei. Isso está detalhado, ela é sempre voltada em lei, sempre aprovada por lei. Então, nós temos as renúncias aprovadas por lei e elas são enquadradas nos critérios que a gente recebe lá. Mas, sem dúvida, vereadores, são valores significativos. A gente tem trabalhado no sentido de peneirar essas informações cada vez mais detalhadas, para que a gente tenha, primeiro, clareza, para que a gente possa dar clareza,
e que possa ser discutido a efetiva necessidade e eficácia das renúncias. Acho que o que é preciso sempre ter em mente é que a renúncia tem que demonstrar algum tipo de eficácia. Né? Ela é importante, eu entendo que ela é importante para que você possa fomentar, para que você possa manter empregos, manter a estrutura, mas ela tem que, de alguma forma, trazer também alguma eficácia ao município. Então, isso no longo prazo, e às vezes é longo prazo mesmo, tem que se demonstrar importante para o município. Senão, ela também não tem porquê e até que ponto é preciso ver ela é justa, né, com todos que contribuem de forma regular. Então, acho que é uma coisa que a gente sempre tem que estar visitando, observando atentamente para não deixar fugir desses critérios. E a gente tem feito um trabalho muito grande nesse sentido, vereador, porque também como nós temos coisas que são muito antigas, que remontam décadas atrás, nem sempre as informações que nós tínhamos naquele momento, elas chegam aos detalhamentos que hoje nós temos. Então, às vezes, é uma busca complexa para que a gente tenha todos esses dados detalhados. Tá? Quanto à professora Josete, a Caximba foram listadas 2 etapas já, vereadora, de construção de imóveis. Nós temos uma primeira etapa que já está acontecendo e essa segunda etapa que ainda não iniciou. Estava na finalização do contrato. Quero ver aqui a primeira etapa, a fase 1 e 2 são 752 imóveis, está bem no início, eu vi umas fotos anteontem, né, estão fazendo ainda a base das unidades habitacionais, já foi feito todo o nivelamento, e essa segunda etapa, a 3 e 4, são 223 unidades, que elas já estão, que foram contratadas, estão na finalização do contrato. O valor até agora é de 58.373. São valores bem significativos que nós temos lá. Tá? IPTU. Nós temos algumas isenções, todas elas são isenções determinadas por lei, vereadora. Tá? Não há nenhuma outra forma de critério de isenção, todas elas são por lei. O que tem é que nós temos isenções que elas se dão por tempos determinados, nós temos isenções que dão por critérios. Então, nós temos isenções que eram destinadas especificamente à Coab, especificamente a empresas que tinham parceria com a Coab, e esses critérios, por vezes, vão modificando. Então, teria que ver qual é a questão específica para ver quais são os critérios que colocaram essas questões abaixo do que era antes uma prática. Daniele, só para não retomar depois, mas é um decreto que determina isso? Não, é lei. Só lei, vereadora. Só lei. As leis têm os seus critérios. Tá, ok, obrigada. E a lei tem critérios, dentre elas, estou dizendo, tem muitas que têm prazos, que determinam prazo também para essas isenções. O período de recursos. Nós tivemos um número muito inferior de recursos que nós esperávamos, vereadora. Nós preparamos uma grande equipe para receber nas regionais, na prefeitura, e nós não tivemos o fluxo de recurso que estávamos imaginando, inclusive presencialmente, não só pelo PROSEC, que é uma ferramenta para que seja feito um processo digital, mas nós tínhamos as equipes presenciais para receber essas pessoas e para fazer esses andamentos junto com as pessoas, e mesmo nesses locais nós não tivemos o que era comum que nós víamos em anos anteriores, que eram filas e essa grande necessidade de recurso. Inclusive, os últimos dias de recurso, ao entrar na prefeitura, nós já víamos a situação que estava o atendimento, e os últimos dias nós não tínhamos praticamente ninguém para o atendimento. Por isso que não foi prorrogado, né, e não foi dado prorrogação a esse período de recursos. A formação da guarda, vereadora, está previsto nas ações 2.262 e na ação 2001. Certo? Elas compõem as ações que estão dentro dessas ações orçamentárias. Como aqui não vem detalhado ainda, só vem, né, a ação estipulada, elas estão ali.
A vereadora Geórgia, quanto à alienação de bens. O valor da alienação de bens, vereadora, ele é realmente muito irrisório ainda dentro das nossas receitas. Né? Embora a gente tenha algumas vendas de terreno, hoje a maior parte dos terrenos do município, os terrenos de valor comercial significativo, estão ocupados. Seja por equipamentos públicos, seja por áreas cedidas. Por exemplo, nós temos uma área cedida à Polícia Federal, nós temos, entende? Tem áreas que estão cedidas a outros órgãos públicos de outros entes. Então, as áreas que nós temos são áreas muito assim, o canto da rua, um pedacinho da rua que estava previsto que ia sair não saiu. Então, são áreas pequenas, são áreas quebradas. Então, essas áreas, muitas vezes, têm o valor realmente reduzido por questões de meio ambiente e tudo. E também, assim, dificilmente a gente trabalha no sentido de fazer essas alienações. São poucas as alienações dentro do universo das áreas que nós temos. Então, os recursos são recursos menores mesmo. Né? Então, uma vez a gente vende, daí tem uma área maior, mas no resto são valores pequenos e o seu impacto também não é um impacto significativo. A maior parte das desapropriações, inclusive grandes, que nós estamos fazendo para as obras, tem sido com os recursos próprios do município, sem ser de alienação. Ok? Vereadora Indiara, nós colocamos realmente, né, as ações para os aportes de recurso tributário do FUC, né, estamos trabalhando dentro desses valores, esse ano ainda ficamos dentro do valor que estava previsto, e realmente temos mantido, e acho que é importante, agiliza o processo, né, vereadora? A verdade é assim, o orçamento, ele é autorizativo, e o importante é que a gente não bloqueie a máquina pública em função de uma burocracia, por vezes, desnecessária. Então, acho que por isso foi atendido e procuramos fazer. Não tínhamos, porque realmente não tínhamos essa situação antes, né, como ela passou, né, isso, mas já está lá esse ano a previsão. Tá? A PPP de iluminação pública, na 1222, realmente a gente recebeu a meta de que vai ser ampliado nesta quantidade. Tá? Não sei se a programação é para que se amplie antes e depois se faça a manutenção. Tem que ver daí qual é a programação que você tem dentro da PPP. Né? Certo? As ações 6.002 e 6.003, que são específicas da criança e do adolescente. O Conselho verifica essas metas executadas. Certo. A execução dessas metas está relacionada ao planejamento que nós temos dentro do Conselho. Tá? Então, por vezes, você tem alguns projetos que são maiores e tem um fluxo maior de quantidade, certo? E, por vezes, os projetos são maiores destinados a outras questões e não exatamente à quantidade de crianças. Então, conforme o Conselho vai estipulando quais são as projeções que vão encaminhar, essas metas podem variar, certo? Isso. Ok? Acho que são essas. Continuando o bloco das perguntas, nós temos o vereador Bruno Pessutti inscrito. Na sequência, vereadora Noêmia Rocha e vereador Pia Petruzzello. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, vereador Serginho, do posto presidente da comissão. Um dado, Dani, que chama bastante atenção ali são as renúncias fiscais do município, que tem várias formas de você fazer uma leitura. Eventualmente, os 500 milhões de reais que aparecem, 540 milhões, podem parecer muito, e é bastante recurso, mas, por outro lado, são 5% aproximadamente daquilo que a Prefeitura estima arrecadar dentro do seu orçamento. E me chama bastante atenção porque boa parte dos recursos ali colocados tem a sua importância, não somente garantida em lei, mas também na geração de riqueza e geração de emprego no município. Por exemplo, quando nós vemos o mecenato municipal, o valor de 11 milhões e 500 mil reais, que ainda está abaixo daquilo que a lei poderia permitir, que seria aproximadamente 20 milhões. E para a próxima lei, que deve ser aprovada nos próximos dias aqui na cidade de Curitiba, chegaria até cerca de 30 milhões de reais, afinal, a renúncia passaria de ser de até 3%. Nós sabemos que, se esse dinheiro fosse realmente aplicado no valor total, mais projetos culturais poderiam ser gerados no município e mais emprego e mais renda poderia gerar dentro da economia criativa, o que faria com que o nome da cidade de Curitiba pudesse ser ainda mais forte na área cultural. E da mesma forma, o Tecnoparque, a competitividade, são importantes porque garante a manutenção de empresas na cidade de Curitiba,
e essas empresas que fazem desenvolvimento tecnológico aqui no município, além de se tornarem grandes empresas no futuro, nós temos aqui um unicórnio, por exemplo, como a Banks e a Madeira, que são empresas que eventualmente já fizeram parte do Tecnopark, ou a Bematec, por exemplo, que viraram grandes empresas e geram muito emprego de alta renda e alta competitividade dentro do Brasil. Então, a importância desses projetos que podem ser, de algum ponto de vista, tratados como uma renúncia fiscal, mas, na verdade, são oportunidades fiscais para o município, porque, ao garantirem a permanência dessas realizações, não somente na área cultural, mas também na área da tecnologia, você gera emprego, gera renda e faz com que essas pessoas coloquem o seu salário dentro do município de Curitiba. Gera emprego aqui, a pessoa compra no mercado aqui, que de alguma forma vira ICMS, o Curitiba arrecada uma parte do ICMS, gera IPTU, gera ITBI, então vira uma receita acessória essa oportunidade de renúncia fiscal no município. Então, somente falar sobre isso, parabenizando o trabalho de todos, mas também, eventualmente, falar que a renúncia fiscal é importante, que ela possa crescer em alguns momentos de maneira estratégica para garantir ainda mais receita, mais geração de renda na cidade de Curitiba. Vereadora Noemi Rocha. Muito obrigado. Cumprimentar a Comissão de Economia, os convidados, Daniela, todos que estão aqui. Dentro do que está sendo proposto, eu vou perguntar, às vezes já até teve a resposta, em relação à isenção tributária, à isenção de receitas na questão tributária, se está previsto. A gente aprovou agora, recentemente, na Casa, um estudo dentro da LDO, justamente nesse quesito, né, que é a previsão de receita para a isenção tributária, para pensar em projetos. Nós temos um projeto aqui que a gente batalha, Daniele, há muito tempo. Nós conseguimos aprovar na Lei de Diretriz Orçamentária, na LOA, em 2016. A gente está tentando, agora a gente vai conversar com o presidente da comissão para eles aprovarem também a emenda, que é sobre a creche do vovô, que é um centro municipal de atendimento dia. E aí a minha pergunta, é possível, foi sinalizado essa diretriz, considerando o aumento de idosos, considerando que nós temos mulheres, mães de 3 filhos e tem que ficar em casa cuidando desse idoso, dependendo do salário mínimo desse idoso, ou seja, linha de pobreza. Então a gente poderia gerar recurso para essa mulher, porque ela pode levar o seu idoso às 8 horas da manhã, buscar às 5 horas da tarde. E dentro do projeto, Daniela, é um projeto extremamente simples, com uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista em rede e uma técnica em enfermagem, porque a maioria dos idosos, às vezes, esquece de tomar um medicamento. Isso é para baixa renda, talvez um projeto piloto. Então, eu gostaria de saber se existe essa leitura da Prefeitura Municipal, considerando o aumento significativo de idosos que nós temos. E outro projeto que eu quero debater aqui, que é importante também, que é Centro Terapêutico de Dependência Química como equipamento público. Nós estamos vivenciando um aumento significativo na drogadição, em situação de rua, e a falta de casas terapêuticas no município de Curitiba. Isso é uma dificuldade nacional, e que talvez pensássemos como equipamento público para que essas pessoas que estão aí alugando galpões, colocando dentro de casa, pudessem ter um espaço para essa recuperação, que é um índice elevado de recuperação desses dependentes químicos nas casas terapêuticas. No mais, muito obrigada. Vereador Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente Serginho. Quero cumprimentar a Dani, a Adri, toda a equipe do IMAP, na figura do Matinsky também. E a pergunta é ao meu amigo Alexandre Matinsky, não antes sem parabenizar toda a equipe do IMAP, mais uma vez pela realização do Fala Curitiba, mas perguntar a ele se ele acredita ainda que esse modelo é bom, logicamente, do Fala, ele funciona, mas o que daria ainda para me aprimorar, uma vez que nós sabemos, logicamente, que a população participa, mas ainda não... Isso é enraizado na nossa sociedade, não é uma questão do IMAP ou da gestão, mas o que ele vê como uma melhora que poderia ser feito nesse programa, que é um programa fantástico, toda vez está sendo ampliado, não para, tem vários Falas Curitibas espalhados pelos... Antigamente era só na regional, agora já está dentro do bairro, quer dizer, está cada vez mais descentralizado, eu acho que isso ajuda muito, mas é uma pergunta mais no âmbito para a população saber que ele, dentro do IMAP e a sua equipe, pensam
se fosse para aprimorar esse projeto, se ele vê algum tipo de outra ferramenta para melhora do Fala, que é, sem dúvida alguma, um grande programa. Então, em tempo, parabenizando toda a equipe do IMAP, na tua figura, da Adriana e toda a equipe. Então, fica aqui esse registro, essa pergunta breve. Perfeito. Então, fechando o bloco, eu peço a devolutiva da senhora Daniele e do senhor Alexandre. Então, primeiro ao vereador lá, Bruno Pessutti. Nós entendemos, vereador, e não entenda que a demonstração que foi feita aqui seja qualquer crítica, né? Pelo contrário, o importante, entendo eu, que o importante da renúncia fiscal é que a gente sempre demonstre, que a gente mostre qual é a renúncia, qual é o valor, quem são os beneficiários. Acho que a transparência é fundamental no processo de renúncia fiscal. Até porque é uma seara bastante complexa. A gente está vendo aí na União uma série de críticas sobre o processo de renúncia. Então, ela é efetiva, ela é importante, mas ela precisa ser demonstrada, ela precisa ser transparente, ela precisa ser clara para a população. Né? Quem está sendo beneficiado, por que está sendo beneficiado, que tipo de retorno está nos dando. E é muito importante que ela seja estratégica e que ela tenha eficácia. Não pode ser uma renúncia ad eternum, né? Nós queremos fazer as empresas crescer, nós queremos fazer as empresas melhorarem, nós queremos que o valor agregado dos produtos do município aumente cada vez mais, mas nós não podemos fazer isso o tempo todo para as mesmas empresas. Então, é muito importante que a gente tenha um foco de estratégia, no sentido de que a gente não sustente algumas em detrimento de outras. Então, esses critérios da renúncia fiscal é que são importantes, que precisam ser revistos o tempo todo com um olhar crítico e que precisam ser demonstrados e deixados transparentes. Tá? Mas entendo e concordo com o senhor que é significativa a importância que nós temos no processo de renúncia fiscal como um instrumento de desenvolvimento do município e que isso pode retornar de uma forma muito benéfica. Tá? Quanto à vereadora Noêmia, a creche do vovô, assim, vereadora, a prefeitura, inclusive, recentemente se posicionou como uma cidade amiga dos idosos e tem trabalhado o desenvolvimento de políticas para preparar a cidade para este momento, que é o momento onde nós teremos pessoas mais acima dos 60 anos do que as pessoas jovens. Então, a prefeitura tem, sim, trabalhado nesse sentido. Acho que toda pauta é discussão, toda pauta pode ser discutida, há sempre um processo nesse sentido. Tá? O Centro de Dependências Químicas, nós temos uma ação prevista para o exercício que vem. A criação efetiva de órgão público para isso, até onde eu sei, não tem listado dentro do PPA, vereadora, tá? Para esse PPA. E nós temos sempre ter, em aspecto, numa visão ampla de que nós estamos tendo uma retenção dos recursos do SUS. Então, os nossos valores repassados pelo SUS, embora temos uma demanda sempre crescente nos hospitais, né, porque a medicina tem apresentado custos cada vez mais altos, e nós temos esse momento pós-pandemia que também nos é bastante custoso, infelizmente, as reduções dos repasses do SUS. Então, isso também tem que ser levado em consideração na hora que a gente abre um equipamento, porque são equipamentos bastante dispendiosos. Certo? E daí, acho que eu... Pode falar isso. Alexandre, senhor Alexandre, então, com a devolutiva, acho que é o vereador Pia. Vereador Pia. Quer passar a pergunta? Eu vou passar, então, a próxima, e na sequência a gente continua. Então, próximo bloco, nós temos inscritos o vereador professor Euler, vereador vereador Alexandre de Prevot, vereador professor Euler e vereador líder Tico Kuzma. Palavra, vereador. Obrigado, presidente Serginho. Eu quero cumprimentar o Alexandre e a Daniele, também em especial o Alexandre pelo excelente trabalho com o Fala Curitiba, que sem dúvida é um programa que vem revolucionando a nossa cidade, aproximando a população da gestão pública, e isso é de extrema importância. Eu queria falar sobre um assunto específico e, se possível, se a Daniele, acho que em especial, soubesse um pouco mais de informações, mas eu, desde que entrei como vereador aqui, venho sugerindo a implantação do Hospital Público Veterinário.
E nós vimos na apresentação de metas e prioridades a questão dos investimentos com obras e equipamentos, e eu fico muito feliz que o Hospital Público Veterinário consta nessa previsão orçamentária. A minha pergunta é se nós podemos considerar a certeza de que conseguimos a conquista dessa demanda tão importante, e também se nós temos, eu sei que às vezes algumas dessas informações fogem um pouco do seu setor, mas se nós temos um pouco mais de informações sobre essa implantação, questões de prazos, estruturas e local, porque é uma demanda de extrema importância, em que a cidade realmente está esperando, necessita, e nós estamos ansiosos para termos mais informações referentes a isso, e eu tenho certeza que todos aqueles que amam o mundo pet, o mundo animal, também estão ansiosos em relação a isso. Desde já agradeço e parabéns pelo trabalho. Professor Euler, a palavra. Obrigado, presidente. Bom, parabéns pela apresentação. Eu quero voltar ao tema do transporte coletivo. Vocês que são da área da administração, do planejamento, da economia, certamente conhecem a curva de Laffer. Eu vou fazer uma comparação. Se você tiver uma alíquota para qualquer imposto que seja de 0%, significa que a tua arrecadação vai ser 0%. Contrapartida, se tiver uma alíquota muito alta, também a arrecadação tende a 0%, porque as pessoas caem na desobediência civil e param de pagar impostos. E eu penso que, se a gente fizer a devida adaptação para o transporte coletivo, é similar. Se tiver uma tarifa zero, a arrecadação vai ser 0%, tem que ser compensada toda com subsídio. E se você tiver um valor de passagem, imagina, R$20, por exemplo, ninguém vai querer pegar ônibus e, consequentemente, a arrecadação também cai para zero e o subsídio ali teria que ser enorme. Então, certamente existe um preço ótimo, um valor ótimo da tarifa e que talvez seja o grande desafio de ser calculado. Qual é aquele valor que a população reconhece como um valor justo, que vale a pena deixar o carro em casa, não pegar Uber e pagar realmente pelo transporte coletivo? Bom, pensando nisso, de 2008 para cá, isso não é um fenômeno de Curitiba, é nacional, mas de 2008 para cá, em 15 anos, Curitiba perdeu cerca de metade dos seus usuários de ônibus. É um valor muito grande, expressivo. E um dos efeitos disso foi o aumento da passagem. Se você tem menos gente pagando, aqueles que estão pagando têm que, de certa forma, cobrir o valor do custo fixo que você tem ali, o que encarece a passagem. A pergunta é, nós temos ali cerca de 190 milhões colocados aí na LDO, para o transporte coletivo, que significa mais ou menos 16 milhões mês. Será que não valeria a pena algum estudo em conjunto com a URBS, no sentido de talvez a gente reduzir a passagem de ônibus, justamente pensando que essa redução da passagem de ônibus pode fazer voltar o transporte coletivo a ter um maior número de usuários e, consequentemente, até reduzir esse subsídio que a gente tem atualmente? Nós temos aqui o vereador Rodrigo Reis, o vereador Bruno Pessutti, eu e a Georgia também, que fazemos parte aí da comissão que tem estudado esse assunto. Mas eu acho que é algo que também a administração pública tem que levar em consideração. Então a pergunta é essa, será que não vale a pena um estudo em conjunto com a URBS para a gente tentar reduzir a passagem de ônibus e aí, consequentemente, talvez no futuro a gente prever um valor menor de subsídio? Eu acho que esse seria um dos caminhos a ser estudado na administração pública. Obrigado, presidente. Okay. Fechando o bloco, o líder do governo, vereador Tico Kuzma. Obrigado, presidente Serginho. Aproveito, parabenizo Vossa Excelência, todos os vereadores dessa comissão, também demais servidores da Câmara Municipal, que se debruçam também para fazer essa parte da Câmara Municipal dentro da legislação. Cumprimento o presidente do IMAP, o Alexandre, também a Daniela, demais servidores do IMAP, demais servidores da Prefeitura, da Finanças, e, assim como falou o vereador Serginho, eu quero parabenizá-los pela condução desse processo, que a gente vê aqui não como uma condução apenas para cumprirmos a legislação, mas o Fala Curitiba é muito mais que isso.
O Fala Curitiba é realmente abrir a possibilidade das pessoas participarem do orçamento da cidade de Curitiba. E a gente tem visto isso ano a ano, audiência após audiência. Estivemos semana passada na Regional do Pinheirinho, juntamente com o nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel. Vimos aí mais de 200 de pessoas participando presencialmente do Fala Curitiba, fora aquelas fichas que são preenchidas de forma online. Então, está se mostrando que o Fala Curitiba não é apenas para cumprirmos a legislação que fala das audiências públicas de ouvir a população, mas a prefeitura demonstra, o prefeito Rafael Greca, com a sua gestão, demonstra que realmente queremos ouvir a população e colocar as suas prioridades dentro do orçamento. Então, Alexandre, Daniele, parabéns pela condução e também parabéns, Dani, como falou o vereador Serginho, também cada vez mais didática a apresentação dos orçamentos ou da lei das diretrizes também, que facilita a compreensão dos vereadores e também da população. Parabéns e muito obrigado pela dedicação de vocês. Antes da devolutiva, eu só vou pedir, só fazer um registro, presença do deputado federal Reynold Stephanie Júnior, ele que foi ex-vereador desta casa, representante do PSD, está presente fazendo uma visita a este legislativo. Também registrar as presenças do William, que é da dupla William e Renan, seja bem-vindo a convite do vereador Oscalino, da senhora Maria do Carmo, ela que é de Foz do Iguaçu, também está acompanhando a sessão, e a senhora Ana, esposa do vereador, que está presente conosco também. Sejam bem-vindos. Com a devolutiva, então, o senhor Alexandre, na sequência, Daniel. Bom, obrigado pela pergunta, vereador Pier, vereador Alexandre também. Obrigado pela menção aí à condução do programa, vereador Tico. Realmente é um programa que nós, do IMAP, da Prefeitura, nós vemos com muito orgulho esse programa, que ele realmente vem aproximando a gestão pública, os técnicos, a classe política, os vereadores que têm se feito presente nas reuniões, engrandece o programa, valida a participação vamos dizer, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da comunidade. Então, realmente fica aqui o convite para aqueles vereadores que não se fizeram presente, mas que o convite ele está aberto aí a todos os senhores para poder ter esse contato próximo com a comunidade. Vereador Pier, o que eu sempre falo, desde 2017, quando nós criamos esse programa Fala Curitiba, de ter essa oportunidade de transformar a consulta pública, e como o vereador Tico falou, ele transcende, vamos dizer, a parte da obrigatoriedade de ter uma consulta pública e pegar essa obrigatoriedade e transformar ela num programa onde a gente tem a possibilidade aí de extrair e de trazer devolutivas à comunidade, né? Então, lá desde 2017, todos os anos o Fala Curitiba ele teve algum aprimoramento, ele teve alguma evolução. Eu brinco, a gente nunca vai ter um Fala Curitiba, um modelo ótimo, né? Uma discussão que nós sempre temos lá no IMAP. A ideia é que todo ano a gente busque entender, tanto com a comunidade, como com os técnicos da prefeitura, os administradores regionais, tudo aquilo que aconteceu de bom, que deve ser repetido e ampliado, tudo aquilo que não aconteceu de uma maneira tão, vamos dizer, dinâmica, para que a gente possa mudar. Então, por exemplo, o Fala Curitiba Móvel foi uma dessas ações que nós trouxemos para o programa para melhoria. Participação online também é uma melhoria. Agora, perguntando assim, o que é aquilo que nós ainda poderíamos evoluir? Na minha opinião, seria talvez até uma participação e uma contribuição dos vereadores, onde o programa ele determina a eleição de 10 ações prioritárias em cada uma das 10 regionais, que se tornam uma obrigação para a execução do município. Então, o orçamento da cidade ele vai ser previsto levando em considerações essas 100 ações eleitas na cidade toda.
O que talvez a gente pudesse partir para uma evolução seria uma participação, muitas vezes, talvez através de uma emenda parlamentar, para que a gente possa ver daquelas ações que não foram eleitas, mas são viáveis, que talvez a gente possa estabelecer uma parceria com a Câmara para tentar atender algumas dessas demandas não eleitas, mas de grande significância popular. Porque, às vezes, nós temos lá ações que foram eleitas com 200 votos, com 150 votos da comunidade num determinado bairro, mas ficou de fora uma que tem 150, que tem 149. Então, talvez essas ações nós pudéssemos estabelecer uma tratativa de comunicar isso com os senhores para tentar atender um número maior de pessoas. Então, são diversas as ações que nós podemos pensar como melhoria. Essa é uma delas, existem outras, e que todo ano, observando o andamento do programa, a gente vai mudando e estabelecendo novos caminhos para que possibilite e facilite cada vez mais a participação da comunidade. Tá bom? Obrigado. Bom, então, para finalizar, as últimas respostas ao vereador Leprevô. A questão do hospital veterinário, ela está contemplada, vereador? Existem, sim, algumas tratativas já, se não me engano, com área, com local, mas essas informações nós ainda não temos. Tá? Isso deve chegar na época do orçamento, aí sim. Aí nós teríamos como será feito, de que forma, em que local, aí será definido no orçamento. Provavelmente ainda isso está em negociação, ainda estão tentando fechar esse detalhamento. Tá? Professor Euler, eu vou lhe pedir desculpas, assim, porque não consigo alcançar a extensão de toda a resposta que o senhor precisa sobre o transporte, porque não dispõe de todas as informações. Por certo, né, há sim um preço ótimo que nos colocaria num patamar de melhor atendimento, de uma frequência maior do transporte, mas nós sabemos a complexidade do tema de transporte, que também não está relacionado exclusivamente à questão de preço, tem outras questões que envolvem também, e aí eu não sou a pessoa mais certa para lhe falar sobre isso. Acho que teria que ser daí alguém da URBS que tenha a noção de todo esse quadro complexo que envolve a questão do transporte. Mas posso lhe garantir que o transporte é um tema sempre recorrente nos estudos e no acompanhamento do município, porque também é um custo relevante. No orçamento, nós temos a previsão de 60 milhões, vereador, e 150 estão reservados, é uma previsão de risco, entende? Não uma previsão de gasto. Ela está lá prevista no valor de risco. Ok? Então, agradeço a situação do vereador Tico e pode ter certeza de que o trabalho é sempre no sentido de que a gente traga informações mais relevantes e mais claras para que possa informar aos vereadores e à população a melhor forma, né, chegar aos vereadores e à população de melhor forma para que o entendimento sobre a participação e sobre o orçamento seja cada vez maior, que é relevante para a cidade. Ok? São essas. Ok. Eu gostaria de fazer alguns registros, já finalizando esta audiência. Agradecer mais uma vez as presenças do senhor presidente Alexandre Matinsky, presidente do IMAP, esteve conosco, trouxe relevantes informações, principalmente um destaque à Fala Curitiba. A senhorita Daniele dos Santos, que é nossa superintendente, hoje representando, superintendente de Finanças, representando o senhor secretário Cristiano Rhodes. As presenças da Adriane Cristina dos Santos, diretora do IMAP, faz parte dessa equipe que vem desenvolvendo esse programa e muito na mesma frequência com a população. A gente percebe que o Fala Curitiba tem dado uma frequência muito boa nesse sentido. Então, parabenizo a toda a equipe da Inovação e Planejamento. Ao senhor Márcio Eimoski, ele que é gerente de Orçamento da Secretaria de Finanças, o senhor Carlos Eduardo Cocouche, também diretor de Orçamento da Secretaria de Finanças, a todos os vereadores, membros da Comissão de Economia e Finanças, aos vereadores, ao DEPROLE, na figura da Isabela, que ajudou a promover essa audiência, na figura da Jussana, toda a equipe de servidores da Secretaria da Comissão de Finanças, que nos apoia dia a dia. Enfim, não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente audiência pública, agradecendo a participação
das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores, demais autoridades e todos que acompanharam pelas redes sociais e presentes nesse dia de hoje. Está encerrada esta audiência. Um bom dia a todos. Eu passo de imediato a presidência ao nosso presidente Marcelo Fachinello.